porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E quando eu preparava essa ministração, o Senhor fez eu voltar ao capítulo anterior de Marcos 4, do versículo 35 ao 40. Todos conhecem essa história. Jesus acalma a tempestade. Anteriormente, nós entramos nessa história, acontece no capítulo 4 que Jesus acalma a tempestade que trouxe grande medo aos seus discípulos. E o próprio Jesus estava no barco dormindo tranquilamente com a sua cabeça em uma almofada. Ele não estava preocupado. Só quero te dizer uma coisa, irmão. Pode vir a tempestade, mas se Jesus está no barco, ele não afunda. Se Jesus está na sua casa, por mais enfermidade ou problema que tenha, não vai afundar. Mas foi o quê? Acordado desesperadamente por seus discípulos, e já conhecemos o final da história, do qual Jesus dá ordem ao vento e o mar e tudo se aquieta. Só que eu peguei aqui que esse capítulo termina com uma pergunta: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Jesus termina essa tempestade, ou seja, essa história da tempestade, fazendo uma pergunta: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E mesmo eles andando com Jesus, também fizeram uma pergunta: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe o que a gente aprende aqui, irmão? Muitas vezes nós andamos com Jesus, Jesus faz milagre nas nossas vidas, e às vezes a gente pergunta: será que é Jesus mesmo? Não, mas será que foi Jesus que fez isso acontecer na minha vida? Será que Jesus deu essa dificuldade para eu viver? Porque ele fez essa pergunta para os discípulos: por que vocês são tão tímidos? Não tem fé? E eles terminam com uma pergunta: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Talvez você pode ter feito essa pergunta: será que é Jesus que permitiu eu passar por tudo isso? Eu te apresento, o nome dele é Jesus. Ele está comigo e com você nos momentos bons e nos momentos difíceis. Só que eu pesquisei que em Apocalipse 21:8 diz que os tímidos e os incrédulos não herdarão o reino do céu. E em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Irmãos, não tem como a gente andar em fé se a gente não crê em Jesus. Por isso que os incrédulos e os tímidos não herdarão o reino dele. Não tem como a gente querer viver no reino dele se nós não temos a característica que ele aceita. Sabe o que quer querer dizer de timidez? Aquela pessoa temerosa, aquela pessoa que não tenta nada, que ela tem vergonha de tudo. Vai lá, bate naquela porta. Eu tenho medo. Vai lá, entrega um currículo. Vai lá, bate naquela porta para aquela oportunidade se abrir. Eu não sou capaz. Eu tenho medo. É esse tipo de timidez que ele está falando aqui. Então nós temos, sabe o quê? Que nos lançar como essa mulher. Porque essa mulher se lançou e ela foi atrás do milagre dela. Ela teve uma oportunidade. Ela ouviu falar que Jesus ia passar por ali. Então ela falou: eu não vou perder a oportunidade. Sabe quantos de nós não vivem o milagre? Porque a gente deixa a oportunidade passar. Não deixa a oportunidade passar. Se tiver que ser como Jacó, agarra o anjo, segura o anjo e não deixa ele embora. Agarra a oportunidade. Agarra a oportunidade, não deixa ela passar. Porque a timidez, irmãos, ela não permite dar um passo de fé. Ela te aprisiona na zona da incredulidade. Você só fica falando: não, mas não vai dar certo. Mas você nem tentou. Mas se eu tentar e não der certo, aí de além de não dar certo, eu vou passar vergonha. Já começa a criar uma novela na vida. Irmãos, é hora de se lançar. É hora de passar pelo meio da multidão, e mesmo que tiver que se arrastar, estar anêmico espiritualmente, estar doente 12 anos, e a oportunidade está a um palmo de você, se lança.
Porque essa oportunidade talvez pode não voltar mais. Porque Jesus passou pelaquela cidade. Ele apenas passou. E ela soube que ele estaria passando e ela falou: essa oportunidade eu não vou deixar escapar. E aí eu me pergunto: Senhor, por que tantas coisas às vezes em oração que a gente coloca e não realiza? Porque a gente deixa as oportunidades passarem. Porque a timidez e a incredulidade não faz parte do pacote Jesus Cristo do milagre. Que hoje, em nome de Jesus, toda incredulidade venha cair por terra. Que toda timidez, todo medo de se lançar, de tentar, toda palavra de maldição que talvez lançaram: olha, a sua família é isso, não tem como ser doutor na sua família, não, essa enfermidade não tem cura. Em nome de Jesus, o Jesus da oportunidade está aqui e ele fala: apenas me toque. Apenas me toque. Só que se a gente dá continuidade, irmãos, antes de eu chegar nesse capítulo 5, conta uma história que Jesus, depois que acalmou a tempestade, pegou o barco e foi para o outro lado. Quando ele pisou em terra, uma terra chamada Gadar, na hora que fala que ele saiu do barco e pisou o pé, veio um endemoniado. O endemoniado, irmãos, que tinha bem pouquinho demônio. A Bíblia fala que ele tinha apenas 2.000 demônios nele. Era uma legião. E quando Jesus chega naquela cidade Gadara, ele já se apresenta e aquele homem vem. E eu não vou me alongar na história, mas a Bíblia fala que Jesus mandou que aqueles 2.000 demônios entrassem naqueles porcos e aquele homem foi imediatamente transformado. Aquele homem dormia em cemitério, irmãos. Fazia tempo que ele não via, ele não voltava para a casa dele. Não fazia tempo que ele não voltava para a família dele. E sabe o que Jesus falou? Volta para sua casa e conta os milagres que eu fiz. E a Bíblia fala que depois ele começou a pregar nas Decápolis, nas 10 cidades que tinham em volta. Meia hora o irmão ele era um perturbador e depois virou um pregador. Quem é Deus que não pode transformar a minha e a sua vida? E o que te impede de você ser transformado? A incredulidade? A timidez? O medo? Em nome de Jesus hoje vai cair por terra. E aí nós entramos nesse capítulo 5, que conta a história dessa mulher. E a Bíblia fala que quando Jesus chega ali, não era a vez dela. Aqui era a história de Jairo. Essa mulher é uma intrusa. Ela entrou no meio da história que não era dela. Aqui fala que Jairo, um homem importante, chegou e disse, se prostrou e falou: rogo-te, Jesus, vai na minha casa, cura minha filha, ela tem apenas 12 anos e ela está enferma. Só que a Bíblia fala que no meio daquela multidão havia uma mulher. E essa mulher, ela há 12 anos sofria de um fluxo ininterrupto. E eu não sei se os irmãos sabem, em Levítico, eu marquei aqui, Levítico 15, 25, conta como que eram essas mulheres. A Bíblia fala que elas eram consideradas imundas, totalmente isoladas da sociedade, elas não poderiam casar, porque qual é o homem que queria aceitar uma mulher que ela era, vamos dizer assim, enxotada da sociedade? E ainda, uma mulher que tinha um grande fluxo de sangue, ela não engravida. Para que o homem vai casar com uma mulher que não gera? Ou seja, 12 anos a vida dela era só a graça de Deus. Só que a Bíblia fala que ela ouviu falar de Jesus. Irmão, eu quero chamar a sua atenção que a Bíblia fala que nós devemos, ou seja, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Aquela mulher, ela não podia participar dos cultos daquela época, porque ela era a escolha da sociedade. E talvez nós queremos buscar o nosso milagre fora da palavra. Não tem como. Não tem como encontrar vida onde a enfermidade em nós fora da palavra. Não tem como encontrar transformação fora da presença. Por isso aquela mulher ouviu falar de Jesus. Ela já conhecia. E ela falou assim: se tão somente eu tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Sabe o que ela fez, irmão? Isso se chama uma fé profética.
ela profetizou antes de acontecer. Fé não é isso? Fé é a certeza das coisas que não se vê. Ela não via, mas ela esperava. E qual de nós que queremos uma fé? Ai, se não for do jeito que eu quero, ai Deus, meu Deus, não estou vendo, ai, não vai acontecer, não vai acontecer. Irmãos, declara a fé antes de acontecer. Porque a nossa boca tem poder, tanto para abençoar, quanto para amaldiçoar. E aquela mulher, quando ouviu falar de Jesus, ela falou assim: eu não vou perder essa oportunidade. Só que ela não poderia aparecer no meio da multidão, porque se alguém reconheceria ela, ia xingar ela. Olha que essa mulher imunda, ai, porque o homem que tocasse nela seria impuro. E sabe por que ela escolheu a orla do manto dele? Não é porque somente a orla tinha poder. Jesus tinha poder no corpo todo. Podia tocar no cabelo, podia tocar em qualquer lugar. É porque ela foi se arrastando para ninguém perceber. E só a orla, porque ela estava lá embaixo. Irmão, quer receber milagre? Desce. Irmão, quer receber milagre? Se prostra diante do mestre. Irmão, quer receber milagre? Se ajoelha e pede ao Senhor. Porque às vezes a gente quer algo quando a gente está bem altivo. A gente quer o milagre do jeito que a gente quer lá em cima. E Deus te convida: desce, me toca e você será curado. E para finalizar aqui, a história termina que quando ela toca nele, ele pergunta: quem me tocou? A gente lendo isso, irmãos, é uma pergunta meio ilógica. Parece que, Jesus, pelo amor de Deus, tem uma multidão aqui, está cheio de mão, quem me tocou? Irmãos, não vai pela cabeça da multidão. A multidão só aperta, a multidão, ela só quer as bênçãos, a multidão, ela só faz muvuca. Multidão é diferente do toque de fé. Multidão, todo mundo vai. Multidão, Jesus está ali, eu vou. É o culto da bênção, eu vou. Ou eu só vou buscar a Deus quando eu preciso de um milagre. Depois que eu tenho, eu vou ter que viver o meu milagre, né, Jesus? Não tenho tempo para agradecer. Não. O toque de fé, ele traz cura, mas também ele traz a gratidão. Tenha gratidão no seu coração quando realizar, amém, irmãos? E para finalizar, Jesus pergunta e fala: quem me tocou? Sabe por que ela ficou com medo? A Bíblia fala? Porque ela achou que ele vai brigar comigo, porque eu toquei nele e ele ficou impuro. Porque ele sabe que eu toquei, que eu sou impura. Irmão, quando nós nos aproximamos de Deus, toda a nossa impureza cai por terra. Quando nós nos aproximamos do Mestre, todo o nosso pecado cai por terra. Não há enfermidade, não há pecado que resista quando está perto de Jesus. Então, se você está longe buscando o seu milagre, chega mais perto. Mesmo que estiver se arrastando, toca na orla do Mestre, que você vai ser curado. E não se esqueça que todo milagre na Bíblia surgiu de um problema que não tinha mais solução. Não perca a fé, pois é no limite que Deus age. Quando chega o nosso limite, Deus vem e age. E sabe como que termina a história dessa mulher? Ela se apresenta e fala: foi eu que te toquei. Ele falou: filha, a tua fé te salvou. Sabe por que ele chamou ela de filha? Porque fazia tempo que ela não ouvia uma palavra tão carinhosa. Porque ela era imunda, ela era tantas coisas. Saiba de uma coisa: você é filho de Deus. Ele não te desamparou, Ele não esqueceu de você. E mesmo nessas histórias que a gente viu, calma, às vezes Jesus ele tá tentando parar a tempestade do irmão da direita. Ele está tentando, ou seja, tirar às vezes o demônio do irmão da esquerda. A tua hora vai chegar. Não perca a sua fé. Porque teve que Jesus passar por uma tempestade, Jesus expulsar o demônio de um homem, para depois chegar a vez dela, de ela ser curada. Em nome de Jesus. E eu quero que você tome posse dessa palavra. E que você creia que até sexta-feira você vai continuar tocando em Jesus. Em nome de Jesus você vai testemunhar aqui que Deus realizou aquilo que estava no teu coração. Amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus.